Vamos para a correção da atividade 1, que vocês fizeram até a semana passada, tá ok? Que fechou dia 16/8, domingo passado. Então vamos para a correção. O conjunto F, X, pertence aos naturais. Ele está dizendo que o meu conjunto F, eu ainda não sei quais são os elementos que tem nele. Então, eu chamei os elementos, por enquanto, do meu conjuntinho F de X. Mas ele está falando assim, ó, você não sabe quais são os elementos do conjunto F, por isso você chamou de X, mas eles pertencem aos números naturais. Nós estudamos isso na videoaula. Conjunto dos números naturais N é o conjunto formado pelo zero e os números inteiros positivos. 0, 1, 2, 3 e segue infinitamente. Tal que, essa barrinha significa tal que, fique sabendo que, eu não sei quais são os elementos do conjunto F, mas eles são menores ou iguais a 9. Veja que a boquinha dessa desigualdade está virada para o lado do 9. A boca fica sempre virada para o lado do maior. Se os meus elementos X são menores ou iguais, olha o tracinho que significa igual, menores ou iguais a 9, quais são os elementos do meu conjunto F? O meu conjunto F, ele pertence aos números naturais, N naturais, então ele é composto pelo 0, 1, 2, 3, 4. Mas ele vai até onde? Até o 9, porque aqui está dizendo que os meus elementos do conjunto F, que eu chamei de X por enquanto, são menores ou iguais a 9. Então a gente vai até o 9. 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Descobrimos quais são os elementos do conjunto F. Conjunto F tem os elementos que antes havíamos chamado de X, porque nós não conhecíamos os elementos. Depois que vem a explicação. Os elementos pertencem aos naturais, olha aqui os naturais, 0, 1, 2, 3 e continua infinitamente. Tal que significa, fique sabendo que os elementos X do meu conjuntinho F são menores ou iguais a 9. Ou seja, eles vão até o 9. Terminamos o primeiro exercício, vamos para o próximo. Na atividade 1, eu coloquei esse exercício. O conjunto vazio pode ser representado por qual dos conjuntos abaixo? Pessoal, o próprio nome diz conjunto vazio. Então, o pessoal do primeiro ano tem que lembrar o quê? O conjunto vazio não tem elementos. Então, quais desses conjuntos não têm elementos? Acontece que o A tem o elemento 0. O 0 é um algarismo, é um número. Então, tem um elemento lá dentro. Qual é o conjuntinho que não tem elementos? Conjunto vazio é o conjunto D, que você pode representar pelas chaves. Caso queira, você pode representar pela bolinha cortada. Significa também conjunto vazio. Você pode usar essa representação para conjunto vazio chaves ou a bolinha cortada. Significa conjunto vazio do mesmo jeito. Continuando a correção da atividade 1, a união, olha que está escrito aqui, ó, união. Toda vez que eu ouvir falar em união, quer dizer que eu vou juntar conjuntos. E união é representado pela letra U. A união entre os conjuntos M, conjunto M é formado pelos elementos 2 e 3. E N, 4, 5 e 6. É dada pelo conjunto. Então, o que o exercício fala? Ele pede para você fazer a união entre os conjuntos M e N.
Faça a união entre os conjuntos. M, união com o conjunto N. Faça a união. É só juntar. Eu vou juntar os elementos do conjunto M de Maria com o conjunto N de navio. Só juntar. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3 do conjunto M. 4, 5, 6 do conjunto N. Bem tranquilo esse exercício, hein? União é juntar. A próxima questão da atividade 1 que eu passei para vocês dizia assim: o conjunto G, eu não sei quais são os seus elementos por enquanto, por isso eu chamei os seus elementos de X. E os seus elementos X pertencem aos números inteiros. Z é o conjunto dos inteiros. Ah, espera aí, deixa eu ver o que eu tenho no conjunto dos inteiros. Eu tenho 0, os inteiros positivos, que são o conjunto dos números naturais, acrescido da novidade, lembra? Que são os inteiros negativos. Então, o que eu tenho no conjunto Z dos inteiros? 0, os inteiros positivos de um lado, e do lado esquerdo do 0, os inteiros negativos. O conjunto dos números inteiros contém o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais está lá dentro dos inteiros. Só que os inteiros têm algo a acrescentar, que são os negativos. Se torna o conjunto uma extensão dos naturais, né? Aí ele diz: olha, no meu conjunto G, eu não sei quais são os seus elementos, então eu os chamei de X. E esses elementos pertencem aos inteiros. Então, o conjunto G tem elementos que são números inteiros, esses aqui, que eu coloquei como exemplo. Tal que fique sabendo que esses elementos são números maiores que 2. Ah, maior que 2. Veja que X é maior que 2, então ele está dizendo que os meus elementos do conjunto G são números acima do 2. A boca está virada para o lado do X, então o que significa que o X, os meus elementos do conjunto G, são maiores, acima do 2. Quem que está acima do 2? O 3, o 4, o 5, o 6, o 7, segue infinitamente. Só que ele diz alguma coisa ainda. Ele diz que esses elementos que eu ainda não sei quais são, por isso eu chamei de X, são números ímpares. Ah, ímpares, maior que 2 ímpar, 3, 5, 7, 9, 11, 13, e segue infinitamente. Então descobrimos quais são os elementos do conjunto G. Eles são maiores que 2 e são ímpares. Então, os inteiros maiores que 2 e ímpar, 3, 5, 7, 9, 11, 13, e continua infinitamente, então você coloca reticências para mostrar que os ímpares acima de 2 continuam infinitamente. Terminando a atividade 1, correção, conjunto dos unitários são conjuntos que, pessoal, unitário, o conjunto dos números unitários são os conjuntos que possuem um único elemento. Então, conjunto dos números, conjunto unitário, é o conjunto que possui um único elemento. É isso que eu vou escrever. Conjunto unitário são conjuntos que possuem um único elemento.
conjunto dos números unitários, conjunto que possui um único elemento. Eu passei um exemplo logo no primeiro vídeo para vocês, voltem os vídeos anteriores e assistam, que eu falei assim, conjunto dos meses do ano que começam com a letra D, de dado. Conjunto dos meses do ano que começa com a letra D é só dezembro. Somente dezembro é o mês do ano que começa com a letra D. Então, esse conjunto só possui um elemento. Por isso, ele é chamado conjunto unitário. Conjunto que só tem um elemento. Prontinho. Aí, nós terminamos a correção da atividade 1, que eu passei para vocês. Bem tranquila. Então, até mais.